eu vou colocar para gravar e depois a gente decide se a gente coloca no YouTube ou não, ou se precisa fazer algum corte. Mas é que algumas pessoas não vão estar e depois eles vão querer ver e a gente poderia deixar só interno nosso também. Então, avisar para todo mundo aí que a gente está gravando. Oi, boa tarde, Ana. Então, pessoal, eu acho que aos poucos vai entrando mais colegas aí, né? Dar boa tarde para todos vocês. Igual todos vocês sabem, eu convidei a nossa convidada especial aí, a Cláudia Macei, para vir contar um pouco da vida dela para a gente, onde ela estudou, enfim, desde a infância dela, e até onde ela está hoje. Ela está hoje num lugar bem legal, eu diria. Tem umas experiências bem legais para compartilhar. Cláudia, você quer se apresentar um pouco para eles e a gente conta para eles como é que vai ser a nossa tarde aqui? Beleza, obrigada, Alex. Bom, boa tarde aí, pessoal, obrigada pelo tempo de vocês. Como o Alex mencionou, né, eu também fiz ITA, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Fico já muito lisonjeada de todos os adjetivos que você usou. Então, super empolgada pelo papo. Eu virei mãe recentemente, quer dizer, faz quase 2 anos, mas ainda assim é recente. Então, acho que é ainda mais especial poder falar hoje com vocês aqui, do que teria sido há 2 anos. Então, tá bom. Então, pessoal, como é que a gente vai se organizar aqui, né? A Cláudia vai contar um pouquinho da vida dela para a gente, e a gente vai deixar vocês fazerem perguntas, mas a gente queria que vocês fossem escrevendo as perguntas que vocês tiverem no chat, e aí depois eu e a Cláudia, a gente vai passar uma por uma ali, respondendo todas as perguntas que vocês fizerem. Então, não precisa, ter alguma curiosidade, não precisa esperar o seu tempo de falar, escreve no chat ali a sua pergunta, que a gente vai passar por todas. Ela combinou que fica com a gente aqui até meia-noite nossa aqui para responder todas as perguntas de vocês. Meia-noite de vocês eu não sei, mas a minha meia-noite eu garanto, tá? Tá bom. Então começa contando para a gente qual fuso horário que você está, só para eles estarem sabendo. Então, uma coisa que eu sei que você já falou para algumas pessoas que eu estava em Oman, só que eu não estou em Oman, eu estou na Bulgária. Está na Bulgária, certo. Que é 6 horas à frente do Brasil. 6 horas à frente do Brasil. Então era a hora ideal para mim, porque eu acabei de colocar o bebezinho na cama às 10 da noite, e aí deu tempo de jantar, e aí estamos aqui. Então tá bom, então a gente pode começar aí, você pode se apresentar e falar um pouquinho. Beleza, eu tenho um slide que eu vou compartilhar aqui, ele é bem resumido, tá? Foi uma apresentação que eu fiz na pessoal da Fundação Estudar uma vez, e assim, eu vou falar muito mais coisa do que tem no slide, obviamente, para ser um pouco mais interativo, mas tem umas fotos engraçadas, eu acho, então eu vou compartilhar. Deixa eu só fazer aqui, peraí, como é que eu compartilho? Vamos lá. Me avisa quando vocês estiverem vendo a minha tela. Deu certo? Não. Calma aí. Pronto, agora deve estar certo. Deu certo? Deu sim. Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza. Então vamos lá. Então, aqui o título dessa apresentação é Minha Trajetória em Rumo ao Sonho Grande, porque sonho grande é um dos valores da Fundação Estudar, né? Não sei se depois, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor o que é a Fundação, mas aí quando eu fiz a apresentação para eles, foi baseado nessa história do sonho grande, que eu acho que reflete um pouco, assim, muito de por que eu fiz as coisas que eu fiz durante a minha trajetória. Então, vamos lá, começar. Eu vou começar, talvez, não tão pequenininha quanto a maioria dos sócios mirins, tá? Mas eu sou natural de São Paulo. Comecei estudando, eu sempre estudei em escola particular, mas eu estudava em escola particular bem pequenininha, até o ensino médio, quando eu fui para o Colégio Bandeirantes. E naquela época, eu já fazia uma coisa que eu achava que ia ser profissional, acabou deixando de ser, mas eu era atriz de teatro. Eu fiz um curso, né, no Teatro Escola Célia Helena, e eu atuava lá, também atuava no grupo de teatro do Bandeirantes e também no grupo do curso de inglês, que eu fiz inglês na União Cultural.
E aqui tem uma das minhas fotos, na União Cultural especificamente, o grupo de teatro é muito focado em musicais. Então a gente tinha que decorar não só o texto, mas as músicas, as coreografias, eu acho a coisa que eu mais adorava fazer quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, era apresentar os musicais. E aí, bom, chegou uma hora que eu percebi que o mundo do show business tem muitas coisas, assim, digamos que quando a gente é criança, a gente não percebe, a gente acha, é legal voltar na televisão, isso e aquilo, mas aí você começa a perceber como que a carreira das pessoas se desenvolve, você começa a perceber que tem muita coisa que acontece fora das câmeras, né, nos bastidores, e muitas, digamos, coisas que às vezes não valorizam a personalidade da pessoa tanto, e eu decidi que então era hora de pensar, eu achava que eu ia bem na escola e tudo, que eu era inteligente, então eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa que realmente valorize o fato de eu ter um cérebro. E aí eu fui pro ITA. Aí no ITA, chegando lá, teve aquele treinamento militar, que vocês já devem ter ouvido falar. Então estamos aqui no dia do acampamento, eu tô aí na foto sentada, não sei se dá para ver quem eu sou aqui, mas eu tô aqui toda camuflada. E por que eu estou contando isso? É porque eu vou explicar depois como que cada uma dessas vivências contribuiu para eu depois usar algumas habilidades na minha vida profissional. Mas então, vamos lá no ITA, né, aquela história de estudar bastante, fazer prova, fazer relatórios e tudo mais, morar no alojamento, que é uma coisa que eu adorava, posso falar mais depois se alguém quiser saber. Mas uma coisa que eu também fiz na época do ITA, eu fui professora de cursinho. Eu dei aula num cursinho voluntário, né, que chamava Caso de Veste, que é para pessoas, para alunos não tão privilegiados financeiramente, e também dei aula em cursinho privado, como poliedro, anglo e coque. E aqui, essa aqui é a minha foto dando aula lá no Caso de Veste. E o que eu levei das minhas experiências passadas foi a história lá de teatro. Eu sempre gostava muito de teatro porque eu gostava de ter um palco. E aí foi o jeito que eu arrumei, indo para a faculdade, de continuar tendo palco, de continuar usando o que eu aprendi sobre presença de palco, sobre projeção de voz e tudo mais, só que aí eu estava usando com outra finalidade, né, que era para ajudar os alunos carentes. E aí a gente continua, né, passei lá pelo ITA, me formei em engenharia aeronáutica em 2006, além de ser professora de cursinho, eu tentei explorar várias coisas durante o ITA, eu fiz estágio em banco, fiz estágio na Johnson & Johnson, fiz estágio em consultoria, fui para a França, e essa ida para a França, eu fui fazer meu trabalho de graduação na França, e foi aí que eu comecei a pensar em ter uma carreira internacional. Porque até então, quando eu estava no comecinho da época do ITA lá, eu nunca imaginei nem que eu ia conseguir, talvez, viajar para fora do Brasil. Eu comecei a viajar para fora do Brasil durante o ITA nas férias, porque como eu dava aula, eu conseguia juntar dinheiro, e aí eu conseguia pagar as viagens e tudo mais. Mas aí foi o ano que eu fui viver na França, fazer pesquisa acadêmica em aeronáutica, em aerodinâmica. Foi aí que eu percebi que eu queria muito essa coisa assim de viver em outra cultura, falar outra língua, achava super legal. Então eu voltei para o Brasil com a ideia assim de que eu queria durante o meu tempo na França eu também fiz estágio na Embraer lá de Paris, mas eu voltei para o Brasil com a convicção de que eu queria continuar uma carreira internacional. E foi aí que eu resolvi ir para consultoria estratégica, porque consultoria estratégica era uma das profissões que permite que você faça projetos em qualquer lugar do mundo, né? Se eu fosse virar engenheira, talvez eu conseguisse emigrar para um país, né? Mudar e fixar raízes em um lugar e ter uma vida num outro país, mas não era o que eu queria experimentar várias coisas diferentes. Então, aí eu fui para a consultoria estratégica, aí tem uma foto minha aí, trabalhando em talvez alguma salinha de aeroporto. E aí o que acontece? Eu usei, nessa hora que eu fui para a consultoria estratégica, eu trouxe lá da minha época de professora de cursinho, aquela história que você tem que organizar o conteúdo, quando você vai fazer a lousa, você tem que pensar o que vai estar escrito em cada parte. Tinha algumas coisas que a gente pregava muito lá no Caso de Veste, e que eu aprendi de outros cursinhos também, que era a ideia, você chega no fim da aula com a lousa totalmente completa, assim. Então você já sabe exatamente onde você vai escrever tudo para conseguir completar tudo bonitinho, para não ter que apagar nada,
assim, quem chega atrasado consegue ainda copiar a lousa, né, porque se você tiver apagado, as pessoas perdem aquele conteúdo, e ao mesmo tempo fica mais distribuído se você usa o espaço inteiro, fica mais bonitinho. E consultoria tem muito disso, tem muito de fazer slides bonitos, que sejam fáceis de entender, que as pessoas consigam entender mesmo que elas peguem aquele slide sem você estar explicando para elas ao vivo, que era o que eu já tentava fazer lá na época do cursinho. E também trouxe, obviamente, tudo que eu aprendi de coisas analíticas lá do ITA, né, assim, de como é que você faz conta, basicamente, como é que você estrutura problemas, como é que você quebra esses problemas para resolver e tudo mais. Então, isso são as habilidades analíticas que eu trouxe lá da engenharia. Aí, bom, aí, na consultoria, como eu disse, né, eu já tinha ido para a França durante a graduação, e aí na consultoria eu comecei a trabalhar no Brasil, mas aí logo no meu segundo ano surgiu a oportunidade de trabalhar no Marrocos. Eu estava baseada em Paris e eu tinha um projeto em Casablanca e eu voava entre Paris e Casablanca todas as sextas-feiras. E terminei o projeto no Marrocos, aí voltei para o Brasil, surgiu uma outra oportunidade de ir para a África do Sul. Aí eu fui para a África do Sul. Depois teve um outro projeto no Marrocos que eu fui para lá de novo, depois teve um outro na África do Sul que eu fui para lá de novo. E aí comecei a formatar essa minha possibilidade, assim, de acreditar que dava para trabalhar em vários lugares, que era uma coisa que não me deixava tão fora da minha zona de conforto a ponto de me deixar desmotivada, pelo contrário, me deixava super entusiasmada a poder ir para vários lugares e tudo mais. E aí, bom, durante essa época de consultoria também, eu sempre fiz coisas voluntárias, né? Por exemplo, a história do cursinho que eu falei antes e tudo mais. E eu resolvi me engajar com essas habilidades que eu estava aprendendo na consultoria, eu resolvi me engajar numa ONG, que era, eu achei pelo portal das Nações Unidas, uma ONG da qual eu virei conselheira, lá no Camarões. Então, o que eu fazia para eles? Eu montava, basicamente, com tudo que eu aprendi na consultoria, eu montava decks, né, tipo, apresentações de slide, para eles fazerem fundraising, para eles tentarem levantar fundos para a operação da ONG. Eu também remodelei o site, o website, né, deles, da internet, revi as traduções, porque era inglês e francês, então tinha que rever as traduções e tudo, mas foi uma coisa que eu arrumei para fazer no meu tempo livre, que permitia ter uma experiência internacional a mais, né, porque eu estava fazendo coisa com uma parte da África em que eu não tinha trabalhado ainda, eu tinha trabalhado no norte da África, sul da África, mas não no leste nem no oeste, e me permitia também dar um pouco de volta para a sociedade, né, ainda que não fosse, no caso, o Brasil. E aí eu terminei essa época na consultoria e fui fazer o meu MBA. Fui lá para os Estados Unidos estudar, e durante a época do MBA, eu acabei investindo no empreendedor e virei cofundadora da startup dele, uma startup de educação, que chamava Que Mágico. E aí é quando muitas coisas chegam juntas, né? Então, assim, tudo que eu aprendi lá no militarismo, da disciplina que você tem que ter, eu usei muito enquanto empreendedora, porque você não tem mais chefe, você não tem alguém que te diz o que precisa ser feito, você tem que decidir o que você tem que fazer e tem que fazer qual que é o seu deadline para aquilo e começar a entregar, né, a começar a preparar as coisas. Se você bate numa barreira, você tem que conseguir pensar quem que pode me ajudar a resolver, então você tem que ter essa iniciativa, essa disciplina. A minha experiência de fundraising lá, do trabalho com a ONG, também eu pude usar, porque a gente precisava levantar fundos para a startup. E aí, a história lá de consultoria, né, que tinha toda a parte de contar histórias, fazer apresentações, fazer modelagem financeira, que eu já tinha usado no trabalho com a ONG, eu também usei muito, mas muito mesmo, na minha época de empreendedorismo. Bom, isso eu falei, eu comecei essa startup quando eu estava lá nos Estados Unidos fazendo meu MBA, e como o mundo é muito incerto, se vocês não descobriram ainda, vocês vão descobrir, que é difícil às vezes você conseguir um emprego e tudo mais, não é uma coisa assim, a gente vê um monte de gente trabalha, você fala, papai faz isso, mamãe faz aquilo, mas tenho certeza que para todos os papais e mamães aí, foi super complicado chegar onde vocês chegaram, conseguir os empregos que vocês conseguiram. Então eu estava lá no MBA, tinha minha dívida para pagar, né, e estava
nessa onda de fazer startup. Mas a minha dívida não ia desaparecer, né? E quando você está fazendo uma empresa, é complicado você ter um salário alto. Então, eu procurei um emprego, né, na época, porque eu falei, eu tenho que ter a responsabilidade de conseguir pagar minha dívida. E aí eu consegui uma oferta na Siemens. Consegui uma outra na Samsung também, mas acabei escolhendo ir para Siemens. Só que eu pedi para a Siemens me esperar um pouco, né? Eles me deram quase 1 ano e meio de espera para eu conseguir estruturar melhor a empresa e deixar ela com o meu cofundador, que foi aquela pessoa em que eu investi no primeiro momento, né? E aí a empresa estava no Brasil, só que daí eu resolvi ir para Siemens na Alemanha. E aí vem a próxima parte da minha história, que é de executiva em multinacional. Então, eu entrei na Siemens, num programa que chamava CEO Program, que era um programa que selecionava 6 pessoas por ano para trabalhar em temas de interesse do presidente, né? O presidente global e, geralmente, trabalhava diretamente com o presidente de algum país ou alguma unidade de negócio, onde você tivesse. Então, eu fiz, e era um programa de rotação, você escolhia para onde você ia, você só tinha que conseguir identificar um desses presidentes, que tinha, sei lá, uns 300 presidentes na Siemens, dependendo do país e dos negócios e tudo mais, e você tinha que identificar um dos presidentes que tivesse algum problema que você pudesse ajudar, e você podia ir para onde você quisesse no mundo, para qualquer tipo de negócio e para qualquer país. Então, eu fiz rotações na Alemanha, daí eu terminei a minha primeira rotação em Portugal, depois eu fui para a China, depois eu voltei para a Alemanha, depois eu fui para a Dinamarca. E aí, depois de ter rodado todos esses lugares, eu terminei o programa e consegui um emprego de gerente regional de vendas, baseado na Alemanha, mas cobrindo o sudoeste europeu, depois África também, e depois China também, para as vendas de automação ferroviária, que basicamente é toda a parte de sinalização. Quando você está no metrô, por exemplo, você vê que tem uns semáforozinhos e você tem também todo um sistema que regula a velocidade em que o trem chega, parte, quanto tempo a porta fica aberta, tudo isso é controlado por software de automação ferroviária, e era isso que eu estava coordenando as vendas. E aí, bom, tive essa época, em seguida recebi uma promoção para virar CEO em Oman, então fui virar presidente da Siemens em Oman, fiquei lá de 2018 até 2021, quase 4 anos, e aí em seguida voltei para o headquarters da Siemens na Alemanha, fiquei 2 anos no headquarters até sair para o meu próximo desafio, que é esse aqui, que foi quando eu virei mãe do Albert. E agora, eu posso falar muito mais sobre maternidade, mas não sei também quanto interessa. Então, agora eu vou abrir, aliás, eu vou tirar a tela e vou voltar para vocês para ver se tem perguntas. Alex, você está mudo. A gente tem uma pergunta no chat aqui da Sophie. Sophie, você quer fazer a pergunta para ela? Por favor. Faça. Primeiramente, aqui, eu sou a Sophie Trevisanetto. Você é uma das minhas inspirações recentes, que fiquei sabendo que você fala que você é poliglota e fala 8 línguas. 7, na verdade. Mas sim. Verdade. Eu falava chinês, eu já não conto mais o chinês. Eu também sou em falar várias línguas, então essa é uma boa parte da minha inspiração. E aqui veio a minha pergunta no chat, que é a seguinte: o que te motivou, mas ainda jovem, a escolher engenharia aeronáutica no ITA, sendo uma das poucas mulheres na área? Tá. Vamos lá. Então, a primeira coisa, o que me motivou, primeiro vem a história de escolher o ITA, né? Eu acho que eu escolhi o ITA antes de escolher engenharia. Quando eu estava lá no ensino médio terminando, eu tinha várias coisas que eu queria estudar. Eu queria estudar turismo, jornalismo, psicologia, várias coisas assim, relações internacionais, várias coisas que tinham a ver com comunicação, ou engenharia, porque era aquela coisa que falavam, se você conseguir estudar engenharia, né, você é super versátil e você com certeza tem emprego e não sei o quê. E aí, bom, aí você vai prestar engenharia, eu prestei no ITA, porque eu falei, na pior das hipóteses, eu prestei poli também na época, mas a minha ideia da poli, na verdade, era entrar na USP e aí começar, aí
ver aula em todas as escolas que eu mencionei antes, turismo, jornalismo, psicologia, relações públicas, para depois escolher uma profissão e prestar vestibular de novo. E no ITA não tem outra escolha, né? Ou você vai para engenharia ou vai para engenharia. E quando eu passei no ITA, o que me motivou a ir para o ITA foi sair de casa, porque eu queria a minha independência. Então, se não tivesse o alojamento do ITA, eu não sei se eu teria ido para o ITA, entendeu? Porque eu não tinha esse sonho de ser engenheira, eu queria a minha independência, e aí, claro, com o ITA também vem, né, acho que hoje em dia eu não sei, eu realmente não sei como estão as coisas na questão de mercado de trabalho, mas lá no começo dos anos 2000 era óbvio que você sairia empregado em alguma coisa, né? Então, para mim isso era muito importante também, assim, eu sou filha de funcionários públicos, meus pais, ali, minha família inteira é de funcionários públicos, mas ninguém é super top, assim, todo mundo era, tipo, analista, judiciário, técnico, assim, mas meus pais, eles sempre prezaram muito por estabilidade. Aliás, tanto que é por isso que quando eu estava lá na startup, eu falei, não, eu tenho que procurar um emprego, aí Siemens, nossa, perfeito, Siemens, e eu hoje em dia estou de licença maternidade ainda, e estou pensando em talvez não voltar para Siemens, em abrir outra empresa, e minha mãe já está toda, como assim, você não vai voltar para Siemens, você tem que ter um emprego, um salário, assim, um olerite, entendeu? Então, essa questão, assim, da estabilidade que o ITA dava, por ter alojamento, isso e aquilo, foi uma coisa que para mim era, e a história de ter um emprego quase garantido no fim, era muito importante. E eu acabei indo para lá, só que eu entrei em engenharia eletrônica. E aí eu comecei aí quando você entra na faculdade, a matemática da faculdade é bem diferente da matemática do ensino médio. No ensino médio eu gostava de matemática, só que eu cheguei na faculdade e eu comecei a não entender tudo, é porque eu não sou tão mega capacitada que nem vocês, eu não entendia tudo, e eu achava, assim, perdeu o encanto, entendeu? Porque acho que chegou num nível de dificuldade que deixou de eu ter aquele prazer de resolver as coisas, eu começava, assim, a me estressar, a ficar frustrada, enquanto que física continuava tão legal quanto. Na verdade, eu já gostava mais de física no ensino médio, só que a diferença entre a matemática e a física aumentou muito na faculdade. E aí eu comecei a assistir aulas, né? Eu falei que eu tinha ideia de assistir aulas na USP. Quando eu estava no ITA, não tinha aulas de outros cursos para assistir, mas eu podia assistir aula do curso profissional, quando eu estava no fundamental ainda. Então, no meu segundo ano do fundamental, eu passava as tardes assistindo aulas na eletrônica e na aeronáutica. E aí eu descobri que eletrônica é muito matemática e aeronáutica é muito física. E aí eu decidi, eu vou para física. Então eu resolvi mudar da eletrônica para aeronáutica. Na engenharia aeronáutica você só resolve a equação de segundo grau no máximo, assim. Tipo, você tem lá a integral feia, cabeluda, e aí você simplifica ela para uma equação de segundo grau que você pode usar para resolver todas as coisas quase. É tudo ficar dimensional, você não tem que pensar em unidades, é uma maravilha. Eu acho que se tivesse muita complicação, os aviões cairiam muito mais. Agora, como simplificaram pra caramba as coisas, a gente consegue fazer avião que voa seguramente. Então, foi por isso que eu acabei indo para engenharia aeronáutica. Por causa que eu gostava de ver fiozinho de lã mexer no túnel de vento. Obrigada. Prazer em conhecer. Prazer, obrigada pela pergunta. Legal, muito bom. Gostei também da pergunta. Agora, tem uma pergunta bem interessante no chat ali da Erin. Erin, faz essa pergunta para nós, por favor. Boa tarde, primeiramente. Oi. Eu gostaria de saber como foi para você liderar em Oman, que é um país do Oriente Médio que a gente reconhece que aparentemente as mulheres não têm muitas oportunidades. Então, vamos lá, né? A questão de ser mulher no Oriente Médio, todo mundo me pergunta isso. Eu acho que existe muito estigma, primeira coisa, tá? E existe uma questão muito óbvia, que é uma coisa você ser uma mulher muçulmana e uma coisa você ser uma mulher não muçulmana no Oriente Médio. Quando você é não muçulmano, você tá, tipo, fora dessas regras de sociedade que eles têm, porque você é uma outra coisa, entendeu? E aí, depois você tem que se resolver lá com Alá, porque você não foi muçulmano, você não tem os pontinhos dos muçulmanos, entendeu? É seu problema. Mas no dia a dia, as pessoas tratam bem diferente, entendeu? Então, por exemplo, mesmo que Oman não obrigue as pessoas a se cobrir, a usar véu e tudo mais, a maioria das mulheres muçulmanas usa, algumas não usam, né? O que não tem nenhum problema, usar ou não usar, é muito uma questão mesmo de família, assim. Às vezes é o pai da moça que quer que ela se cubra, às vezes é o marido, às vezes é ela mesma que prefere ser assim e se guardar e não sei o quê.
Mas algumas muçulmanas já não se cobrem, primeira coisa, e segundo, se você não é muçulmano, tá, pode tudo, entendeu? Quase. É claro que você tem que respeitar algumas coisas, né? Você tem que sempre ter os ombros cobertos, mas por outro lado, se eu fosse CEO na Siemens do Brasil, eu acho que eu também cobriria os ombros, entendeu? Não ia sair de blusa de alcinha. Então, assim, e cobrir os ombros significa uma regata que cubra daqui até aqui, tá valendo também, entendeu? Só não pode alcinha, mas eu acho que isso, no fim das contas, acaba sendo em qualquer lugar. E, então, você acaba tendo, claro, o mundo, do mesmo jeito que não só em Oman, mas se você for ver no Brasil, tem muitos setores que são dominados por homens, entendeu? E mesmo não estou nem falando de engenharia em si, mas o empresariado em si é muito masculino ainda. Você tem muito poucas mulheres que estão na liderança de empresas, de qualquer setor que seja no Brasil. Se você olhar na Alemanha, por exemplo, semana retrasada, ou há 3 semanas, teve um encontro de 60 CEOs que estão fazendo uma campanha Made for Germany, que é para tentar resgatar essa coisa, né, de produzir na Alemanha, de ter o orgulho e tudo mais. 60 pessoas, tinha uma mulher na foto, e as pessoas ainda acham que ela nem era, que ela era tipo a secretária de alguma coisa, que acabou saindo na foto. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é uma coisa exclusiva de Oriente Médio, sabe? Não, o que eu vi muito lá é que, por causa das famílias, né, assim, você tem essas... Oman tinha 6, 7 famílias principais, né, e aí todas essas famílias, em alguns casos, eles acabam tendo que colocar os negócios na mão da mulher, porque, sei lá, tem 5 filhos, e aí você tem tantos negócios que aí às vezes o homem vira o chairman, mas quem vira CEO é a mulher, entendeu? Porque chairman é melhor que CEO de qualquer jeito, mas o que eu quero dizer é que você acaba tendo mulheres que chegam em certas posições, seja porque elas vêm de alguma das famílias, ou elas talvez não sejam CEOs, mas elas estão muito perto dos CEOs, elas podem ser diretora de marketing, ela pode ser diretora financeira, e essas mulheres se ajudam muito. Então, por mais que fosse bem único, assim, né, assim, quando eu ia em eventos e tudo mais, quase nunca tinha uma mulher CEO, e quando tinha, geralmente, aliás, ela normalmente era Omani, de alguma das famílias principais, porque eu acho que eu era a única mulher CEO estrangeira no sultanato, mas eu tinha muita ajuda de mulheres que estavam em posições altas, né, que não eram necessariamente pertencentes às principais famílias, mas que tinham galgado uma carreira que tinha permitido que elas chegassem a ser diretoras financeiras, de marketing, coisa e tal. Então, às vezes, eu tinha que tentar descobrir qual era a chance que a gente tinha de ganhar algum projeto, e era difícil, assim, conseguir uma resposta honesta, assim, do CEO da empresa. Às vezes eu ligava para uma delas e falava assim, putz, tem uma ideia, você tem um feeling, ou será que eu posso perguntar para o seu chefe o que ele acha e tudo mais? Ou será que ele vai, tipo, escapar? Ele é o tipo de cara que só dá desculpa esfarrapada, coisa e tal. Então eu conseguia muita informação, assim, sobre como as pessoas eram, porque esse grupo de mulheres se ajuda muito. E eu acho que elas se ajudam mais do que em outros países, porque justamente você tem todo esse estigma de que a mulher é isso, a mulher é aquilo no Oriente Médio, então elas querem chegar longe, e aí uma ajuda a outra, muito mais em sociedades onde a gente pensa, por exemplo, na Alemanha, você pensa, é tudo igualitário, coisa e tal. Não é, mas também não tem essa vontade de se ajudar para poder ganhar os direitos, porque teoricamente já está tudo ganho, entendeu? Então, não sei se eu respondi bem a sua questão, mas pode perguntar mais se você quiser. Respondeu, entendi muito bem. Obrigada. Tá bom, também gostei da pergunta. Tem mais uma pergunta aqui da Heloísa. Heloísa, você quer fazer a pergunta? Quando você decidiu fazer sua startup, você teve alguma inspiração? Então, é que eu não decidi fazer, né? Eu investi no projeto de um cara do ITA, né? O que aconteceu foi o seguinte: antes de eu ir fazer MBA nos Estados Unidos, eu passei pelo ITA para pegar o histórico escolar, né? Para poder mandar para a escola lá dos Estados Unidos. E aí, como eu tinha sido, naquele cursinho voluntário que eu ensinei, eu tinha sido também diretora de RH. Aí tinha o atual diretor de RH desse mesmo cursinho, ou seja, né, tipo, 7 anos depois, que
soube que eu ia estar em São José para pegar minhas notas, e ele me mandou uma mensagem e falou assim, queria te conhecer e conversar sobre o curso, pegar umas, né, aprender coisas suas. A gente se encontrou. Aí, conversando tudo mais, beleza, eu fui para o MBA, ele foi tocar a vida dele. Um ano depois, ele me escreveu e falou, eu tô com um projeto educacional, queria trocar uma ideia contigo. E ele estava com um problema que ele pediu ajuda, aí eu ajudei ele a resolver. E aí depois ele falou, putz, deu super certo a solução, legal, obrigado. Só que agora eu tenho outro problema, eu preciso de um investidor. O problema original é que ele tinha alguém que ia investir no negócio, só que ele não queria essa pessoa, ele queria que eu ajudasse ele a arrumar um jeito de falar não de um jeito gentil, assim. A minha solução foi, fala que alguém da sua família vai investir, e você não pode negar, porque é família. Aí deu certo, né? Não teve nenhum problema, assim, né, de queimar a relação. Por outro lado, ele me liga e fala assim, agora tem outro problema que eu não tenho investidor. Aí eu perguntei quanto ele precisava, e eu tive a sorte que quando eu fui para os Estados Unidos fazer o MBA, eu peguei dívida lá, né? Eu não levei dinheiro do Brasil para lá. Eu deixei minhas economias no Brasil, rendendo, e eu peguei a dívida total lá, que eu podia pegar. Então eu tinha um pouco de dinheiro guardado. E aí ele falou quanto ele precisava, aí eu falei, 1/3 das minhas economias. Eu falei, vou dar para ele. Aí a gente combinou lá, negociou tudo, tá bom. Aí eu pensei assim, falei, cara, ele tinha 21 anos na época. Eu falei, eu já tô com 27, eu já tenho 3 anos e meio de consultoria nas costas, eu tenho 1 ano de MBA, eu sei um pouco mais do que ele, né? Então, talvez fosse melhor eu trabalhar junto para garantir que meu dinheiro não vai por água abaixo. Aí eu liguei para ele no dia seguinte e falei assim, se você duplicar a minha participação, eu trabalho 2 anos de graça contigo. Aí ele falou, bora. Aí foi assim que eu entrei no projeto. Só que o projeto, originalmente, era para fazer o Khan Academy, não sei quem aqui conhece o Khan Academy. Era para fazer o Khan Academy para for profit, né, com fins lucrativos, e com a ideia de vender isso para as escolas públicas do Brasil, principalmente no ensino mais infantil e ensino fundamental, né, que chama isso. Mas assim, para as pessoas mais novinhas, entendeu? E aí a gente estava, então, produzindo vídeos. A gente produzia vídeos bem estilo Khan Academy. Só que a gente descobriu que participar de licitação pública para servir as escolas públicas é muito difícil quando você é uma startup. A gente até achou empresas que podiam intermediar, que tinham o porte para participar da licitação e que comprariam a nossa solução e revenderiam ao governo. Só que aí eles queriam triplicar o preço, entendeu? Então ia ficar muito caro para vender para o governo. E então a gente meio que desistiu da ideia de servir escola pública. Então a gente pivotou a primeira vez. Então a gente falou, tá, vamos fazer a mesma ideia, Khan Academy for Profit, mas vamos vender para escola particular. Aí quando você vai na escola particular e fala que você está fazendo uma ferramenta, isso lá, né, em 2010, e você estava fazendo uma ferramenta para crianças, assim, ninguém quer saber de nada, porque fala, quem vai pagar por isso? O pai da criança não vai pagar por isso, porque o pai da criança só gasta dinheiro mesmo com educação no ensino médio. Aí a gente ouviu isso várias vezes, a gente, tá bom, então vamos fazer para o ensino médio. Então a gente começou a falar com as pessoas do ensino médio. Aí surgiram várias coisas de preconceito. Não, mas a letra desse cara é muito feia. O sotaque é horrível. Eu não gosto da cor. Pô, você não tem um negócio em Java, com umas animações e não sei o quê. Aí a gente, não, putz, porque a ideia é fazer, tipo, Khan Academy, super low cost, né? Assim, você não aparece a pessoa, não, eu quero ver a cara do professor. Aí a gente, putz, não dá. Porque o que a escola particular do ensino médio queria era um negócio que era muito caro de produzir. E não era o que a gente estava fazendo. Aí a gente chegou e falou, cansamos. A gente mudou a ideia da empresa, deixou de ser essa ideia de Khan Academy, passou a ser, a gente é engenheiro do ITA. A gente sabe fazer software muito bem. Todas as escolas falavam que o conteúdo delas era melhor que qualquer coisa. Então a gente falou, quer saber? Então cada escola vai pegar o conteúdo delas e colocar na nossa plataforma e vai usar, porque a gente vai parar de fazer conteúdo e a gente vai focar no software. E aí foi assim que a gente virou um business de plataforma de software. Nossa, bem legal. Alex, você tá mudo de novo. Eu gostei de saber dos detalhes aí, eu não conhecia tantos detalhes, Cláudia. Vamos agora para a pergunta ali. A Sophie tem mais uma pergunta. Quer fazer a pergunta, Sophie? Sim, por favor. Então,
Você tem alguma pessoa que te inspira? Quem que é? Acho que durante a minha vida eu tive várias pessoas, tá? Acho que tem uma ONG no Brasil que chama Endeavor. Inclusive, eu trabalhei bem pouquinho na Endeavor antes de ir para a MBA. É uma ONG que encontra empreendedores de alto impacto. E hoje em dia eles, inclusive, têm um fundo de venture capital para dar dinheiro para essas startups de alto impacto. Mas antigamente ela fazia só programas de mentoria, programas de networking, mas basicamente ela queria achar empreendedores que pudessem ter muito sucesso e ajudar esses empreendedores a escalar o potencial todo deles, né? E aí podia ser via mentoria com empreendedores mais experientes ou via eventos de networking para ajudá-los a encontrar parceiros, encontrar cliente, encontrar até pessoas para o time de empregados, né? E a pessoa que fundou a Endeavor é a Linda Rosenberg, que é uma das minhas inspirações, pela ideia, assim, né, de você pensar, pois o negócio, todas essas ideias que vêm que tem a ver com montar uma rede, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque você acaba conseguindo, através de transferência de conhecimento, você acaba conseguindo chegar a níveis de transformação, assim, que são invejáveis. E é simplesmente pegando o que está na cabeça de uma pessoa e transferindo para uma outra, mas você tem que saber quais são essas duas cabeças que você quer ter perto, né? Porque, às vezes, se você pegar duas pessoas, assim, se eu estivesse aqui hoje falando para um grupo de, sei lá, de gente que vai para o baile funk daqui a pouco, ia ter zero valor. Eu estar aqui falando para vocês, talvez tenha um impacto muito maior. O que a única diferença não sou eu estaria do mesmo jeito, a diferença é quem está do outro lado. Então, eu acho super legal todos esses tipos de pessoas que têm ideias que envolvem fazer esse matchmaking, de quem são as duas pessoas que você tem que colocar próximas e com que tipo de desculpa, né, ou que tipo digamos assim, de tema tem que estar ali como pano de fundo para elas conseguirem trocar ideias de forma que as duas, ou pelo menos uma delas, aproveite muito esse input e possa sair fazendo coisas. E a Endeavor faz isso muito bem. A outra pessoa tem um programa que chama Teach for America, que chama Ensina Brasil, no Brasil, e teve a criadora do Teach for America também, é uma pessoa que me inspirava muito, inclusive uma das minhas ideias, quando estava indo para o MBA, era tentar trazer o Teach for America para o Brasil depois, e aí eu me envolvi na startup, e aí as coisas, né, tomaram outro rumo, mas eu achava assim um negócio super legal, que também é a ideia de você pegar pessoas que estão na faculdade e mandá-las para escolas públicas pelo Brasil afora. Eu acho que ajuda a pessoa, né, que está se formando a conhecer realidades do nosso país que ela talvez nunca conheceria, e ela provavelmente, se você fizer um processo de seleção bom, ela é um aluno que vai se tornar um profissional de excelência e vai crescer muito na carreira. Eu acho que se ele tiver aquele input nesse momento, ele pode usar isso durante a carreira inteira dele para fazer coisas extraordinárias. E, ao mesmo tempo, você beneficia, obviamente, todos os lugares do Brasil que vão ter acesso a uma pessoa, né, um aluno de ponta, que, às vezes, está numa faculdade tipo UNITA ou alguma faculdade dessas, que vai estar ensinando coisas que, às vezes, o professor da escola pública não poderia estar ensinando, porque, às vezes, ele não tem nem o conhecimento necessário, né, para isso. Então, essa é uma outra pessoa que me inspirou muito. Quem mais? Uma pessoa que eu acho que vocês vão achar meio como é que fala? Assim, surpreendente, é a Gisele Bündchen, porque eu acho que foi uma brasileira que conseguiu sair do Brasil e fazer uma carreira internacional, assim, independentemente se foi por ser modelo, mas você conseguir se estabelecer num país novo, você conseguir ter sucesso, você conseguir quebrar as barreiras de discriminação que existem e tudo isso, é complicado em qualquer atividade que você vai fazer, e no mundo da moda não é diferente, né? Então, eu acho isso também é uma pessoa, a Gisele também é uma pessoa que me inspira pra caramba. Obrigada. Cláudia, eu tenho uma pergunta. Fala.
se fosse para você escolher um soft skill que você acha que é treinável, que talvez você tenha na sua experiência profissional adquirido, já nasceu com isso, enfim, e você fosse dar uma recomendação para eles, não, treine esse soft skill que vai ser importante na vida de vocês. O que você acha que seria treinável, assim? Bom, uma coisa que eu acho muito, mas aqui meu marido ia dizer que é porque sou eu que estou respondendo, mas acho que é negociação. Eu acho que saber negociar é super importante, é uma coisa ainda mais para mulheres, né? Acho que muitas das diferenças salariais que são, assim, fato, né, que todo mundo fala de estudos e não sei o quê, que mulheres ganham menos que homens e não sei o que lá, muitas vezes é porque a mulher simplesmente aceita aquele salário que vão lá e apresentam para ela, e o homem vai e negocia. Então acho que isso é uma coisa e não é só uma questão assim de falar, mas está sendo gananciosa, não, é porque depois isso, primeira coisa que é uma questão compounding, né, assim, para quem tá aí gosta de matemática, você sabe que se você começar de uma base 100 e começar a colocar porcentagem em cima e juros e tudo mais, você termina num patamar. Se você começar do 101, que parece que é um negócio bem pequenininho, ao longo do tempo a diferença vai crescendo muito, né, então tem essa questão que determina muito lá para frente. E tem a questão também da autoestima, que é justamente quando você está lá para frente, aquela diferença vai ter crescido tanto que você começa a se perguntar, poxa, eu valho tanto menos assim? E não é que a gente vale menos, é simplesmente porque a gente, às vezes, né, enquanto mulheres, a gente não tenta puxar de volta alguma oferta que nos dão. E isso também, quando alguém, por exemplo, vai lá e fala, quem que se voluntaria a fazer tal coisa? Geralmente é uma mulher que levanta a mão, que acha, eu vou voluntariar, eles vão achar tão legal, as pessoas vão me apreciar por causa disso. Pode ser que apreciem, mas nem sempre isso se reverte, porque só vai se reverter em algum benefício mais tangível se você souber usar aqueles dados de o que você aprendeu, o que você alcançou quando você estava fazendo esse projetinho para o seu departamento, se você conseguir usar esses dados na hora de fazer uma negociação para mostrar por que você tem que ser promovida, por que você tem que ganhar mais e tudo mais. Então, acho que essa é uma habilidade, e acho que a segunda que eu falaria é empatia. Porque é uma das coisas, principalmente quando você toma conta de outras pessoas, né, e aí inclui desde ser mãe até ser chefe, é muito importante você conseguir entender o que motiva a outra pessoa, o que às vezes, assim, tanto numa questão mais estrutural, que é o que motiva sempre, como conjuntural, que é o que motiva naquele momento. Então, se você falar, poxa, talvez você tenha um empregado que sempre foi super disposto a, sei lá, a trabalhar no fim de semana se precisar, ou a fazer uma viagem longa se precisar, e fazer as coisas, e aí de repente ele começa a recusar, né, assim, tem que fazer uma viagem em dezembro, e falar, mas é Natal, e aí você tem que tentar entender, talvez esteja acontecendo alguma coisa com ele, o que está acontecendo e por quê, e às vezes não é bola de cristal, às vezes é simplesmente você conseguir chegar, sentar com a pessoa e conseguir fazer as perguntas certas, com as palavras certas, para passar aquela confiança para que ele possa se abrir contigo, e aí demonstrar nesse momento, né, se você conseguir essa abertura, demonstrar que você tem essa empatia, que você consegue entender o que ele está passando e que você está realmente, genuinamente disposta a ajudar. Então, acho que essa é uma coisa importante. Eu acho que com criança pequena é a mesma coisa, porque eu vejo com meu filhinho, às vezes fica aquela coisa, não, abre a boca, vamos escovar o dente, não sei o que lá, não abro a boca. Daí você tem que conseguir, de alguma forma mágica, chegar e fazer com que ele se convença que abrir a boca é uma boa ideia. E às vezes demora 20 minutos, mas é o tipo de coisa que, se você não tiver empatia de pensar, putz, mas talvez ele esteja cansado, talvez ele não queira o gosto da pasta, não sei o que lá, mas você tem que começar a testar as hipóteses para chegar no momento em que ele vai se abrir contigo, e você vai usar esse momento para fazer o que você quer fazer. Legal. Um follow-up aí da sua resposta. Então, olhando para seus dois itens aí, eu vejo que eu consigo traçar da sua biografia aí
por exemplo, da capacidade de negociação, lá na época, talvez, que você deu aula, da consultoria e do teatro, te ajudou a desenvolver um pouco desse soft skill. Você teve mais alguma oportunidade deliberada, assim, que você fez um curso de negociação, assim, por exemplo? Foi um dos cursos que eu mais gostei em Wharton, no MBA. Entendi. Inclusive, na minha mentoria com o Carlos, pela EITA, é a coisa que a gente mais trabalha. Legal. Legal. Muito bom. E o outro também, o outro soft skill de empatia, teve alguma ação deliberada de capacitação que você fez? Talvez que eles possam buscar, entendeu? Ao longo da vida. Não, eu acho, bom, eu acho que assim, eu acho que eu leio muitos artigos, de vez em quando, assim, e eu tenho, na verdade, uma amiga minha, ela fundou o The Empathy Institute, ou Empathy Company. É uma indiana que mora em Londres, e ela tem uma empresa que é só baseada em empatia. E quando eu estava no minha última posição profissional na Siemens, que eu estava liderando um programa de transformação cultural, eu tentei trazê-la para ajudar a gente nisso, porque né, assim, depois de conversar bastante com ela, acho que teve vários momentos de troca, assim, em que ela me fez ver que era um dos pilares de transformar a cultura, é justamente você fazer todo mundo ser mais empático, porque quando você aumenta a empatia das pessoas, elas ficam mais colaborativas umas com as outras, elas pensam mais antes de usar certas palavras, então você tem menos problema, assim, de alguém, principalmente quando a gente fala de Alemanha, de alguém ser meio rude, ou de alguém ser muito direto, né, então você tem vários benefícios em termos, assim, de melhorar o relacionamento entre as pessoas, a colaboração e tudo mais, e foi uma coisa que eu falei, bom, então tá, então se você quer transformar a cultura para as pessoas colaborarem mais e serem mais parceiras, empatia tem que ser uma das coisas que tem que passar por aí. Agora, eu tô pensando se tem algum conteúdo. Acho que se eu tiver alguma coisa, eu posso te passar depois, Alex. Tá bom, tá bom. Marcelo, quer fazer uma pergunta? Oi, Alex, Cláudia, estou aqui acompanhando a sua contribuição. Eu sou pai de 2 sócios mirins e estou achando fantástica. Só fazer uma pequena reação, Alex, essa questão da empatia. Ela é muito importante para a gente refletir. Eu reflito enquanto pai, você como mãe também, agora, né, Cláudia? Mas para o público que a gente está falando aqui, ele é um público que normalmente ele tem, assim, ao longo da sua criação, como são crianças de destaque, normalmente tem-se ali algum problema ao longo da história com bullying, com né, essa questão social. E eu acho que esse é um soft skill realmente interessante da gente poder desenvolver, porque quem sofre bullying também acaba desenvolvendo alguns problemas no desenvolvimento das relações empáticas, porque tem que se autoproteger, criar mecanismos psicológicos de autoproteção para não suscetir às situações de bullying. E isso acaba gerando reflexos, pode gerar, vou falar tudo no campo da hipótese, porque eu estou teorizando, obviamente, mas é só porque a partir da sua contribuição, eu fiz essa reflexão e faço aí uma provocação, Alex. Acho que isso é uma coisa importante para a gente refletir dentro do desenvolvimento da nossa comunidade aqui, que eu acho que para todos é uma skill bastante importante aí. Obrigado pela contribuição, Cláudia. Não, imagina. Eu concordo 100%. Acho que eu até estou meio chorosa, assim, porque acho que teve muitos momentos da minha vida que eu tive questão de bullying, e isso fez com que... Uma das coisas também, né, que me motivou talvez a ter uma carreira internacional é essa coisa de você, quando você tem que ir para um país onde você não conhece a língua, você não conhece as coisas, tudo mais, você tem que aprender tudo do zero. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na França, eu percebia que, no Brasil, por exemplo, eu interrompia muitas vezes as pessoas porque eu entendi o que elas queriam fazer, eu já tinha uma pergunta e pronto, não, tá bom, vamos passar para o próximo, entendeu? Na França, não, eu tinha que pensar como é que eu faço a pergunta, e numa dessas de ter que pensar, conjugar o verbo, não sei o que lá, a pessoa conseguia terminar de falar, então eu era uma pessoa muito mais agradável em francês por causa disso. E eu acho assim, tem várias coisas que me fizeram desacelerar
por estar fora, que faziam com que talvez eu não chamasse tanta atenção. E muitas vezes eu acho que me ajudavam a ter relações mais harmoniosas. Eu tenho um follow-up para dizer para vocês dois aí, o Marcelo e a Cláudia, né? É que o nosso público aqui, os nossos jovens talentos que estão aí, eles também, por eles terem esses talentos, eles desenvolvem uma empatia natural, e eu lembro um pouco da minha infância ali, e eu acompanhando eles desenvolvem empatia natural porque eles gostam de estudar e eles gostam naturalmente de ajudar as pessoas. Eles gostam de ser professores. E aí nessa você acaba desenvolvendo essa empatia natural ali de ensinar o coleguinha, entendeu? Então eu vejo em todos eles ali essa grande empatia de ensinar o coleguinha. Legal. A Edileuza está com a mão levantada. Edileuza, quer comentar? Sim. Boa tarde. Eu sou Edileuza, primeiro me apresento, sou mãe de Heitor, ele é um sócio mirim, e eu estou aqui como mãe, estou aprendendo muito, para dizer que esse momento tem sido muito aprendizado como mãe, como profissional também, de ouvir a Cláudia, e agradecer desde já. E eu tenho uma pergunta. Cláudia, se sua história de vida pudesse inspirar uma pessoa, criança, ou até mesmo nós pais, o que você gostaria que a gente soubesse sobre você, sobre essa sua trajetória tão inspiradora? Acho que a questão de que, primeiro, que nunca foi uma coisa assim, eu quando estava no colégio, por exemplo, né, eu era boa em matemática, física, como eu já mencionei, e história e geografia eram coisas assim que eu ficava, para que eu tenho que aprender o que está acontecendo na China? Eu estou no Brasil, claro que hoje em dia com a internet a gente percebe as inter-relações das coisas, mas acho que para os pais que estão aí no... Concordo. Para os pais que estão no call, gente, lá em 1990, eu não conseguia perceber por que um negócio que acontece, sei lá na Ásia tem importância para a gente que está no Brasil, não esquece, né? E porque também eu tinha colegas no Colégio Bandeirantes que viajavam para a Europa, nas férias e tudo mais, mas era muito fora da minha realidade, né? Minha família, a gente tinha uma semana de férias por ano no inverno e para o Nordeste. E aí ia lá, Fortaleza, Maceió, alguma coisa assim, aquelas excursões da CVC, voltava, pronto. E o resto era férias na casa da avó, porque não tinha dinheiro para mais do que isso. Então, a minha ideia, assim, tipo, eu não sabia, eu não achava que eu ia sair do Brasil, nem nada. Então, acho que a coisa, assim, é muito fácil você perceber como os pontos se conectam, que foi aquelas conexões que eu fiz no slide, depois que você já chegou num lugar da trajetória. Quando você está nela, você não consegue saber exatamente por que o meu curso de teatro vai me ajudar algum dia na vida. Ou por que, sei lá, eu conheci uma pessoa hoje, será que vale a pena eu cultivar essa relação? Ou cultivar relação talvez seja um negócio muito exagerado, porque às vezes você conhece centenas de pessoas em alguma época da vida, mas, por exemplo, quando você pensa em como é que você vai tratar uma pessoa, você pode pensar, poxa, por mais que você esteja num dia ruim, às vezes você tá, né, nós mulheres, a gente tem cólica, não sei o que, não sei o que lá, por mais que você esteja numa dessas, assim, sempre vale a pena, é uma coisa que eu aprendi em Oman também, porque em Oman todo mundo se conhece, todo mundo é primo de alguém. Então, se você agir assim na sua vida normal, de pensar que todo mundo pode ser conectado a uma pessoa que é próxima sua, ou de quem você venha a ser próximo, você acaba sendo muito mais gentil com as pessoas. E às vezes essa gentileza gera certas relações que só depois você vai entender o valor que elas podem ter. Então, acho que, para mim, são duas coisas. A primeira é que a minha trajetória não foi uma coisa assim, meio que pensada, né, e falar assim, não, tá bom, eu quero chegar aqui, então eu vou fazer isso, isso, isso. Foram coisas que foram acontecendo. Mas a segunda coisa é essa, de nunca perca oportunidades. E assim, aí eu tenho também momentos em que eu perdi oportunidades e que depois eu me arrependi profundamente, mas acho que a minha primeira reação é essa, de nunca perca a oportunidade de aprender coisas, de participar de alguma coisa. Isso aí, Francisco. Porque você nunca sabe onde que aquele aprendizado, aquela habilidade pode te ajudar no futuro, entendeu? E acho que isso, para mim, pelo menos, eu não sei o Alex, mas para mim, assim, quando eu olho para trás, eu acho que por eu ter sido professora de cursinho durante o ITA, eu perdi muito de virar uma engenheira de excelência. Eu me preocupava muito em preparar a próxima aula, em corrigir a próxima redação, porque eu era professora de redação,
E hoje em dia, assim, quando eu olho, eu falo, cara, tem gente que aproveitou a engenharia muito mais do que eu. A gente tem um projeto de apoiar os alunos e ajudá-los a participar de competição, fazer foguete, fazer robô e tudo, e eu penso, nossa, na minha época, eu deixava isso tudo passar porque eu tinha meu compromisso com os cursinhos, entendeu? E aí, foi uma escolha que eu fiz, que me ajudou muito depois e tudo, mas eu fico pensando, cara, e se eu tivesse sido uma engenheira de verdade na faculdade? Então, acho que essa de não perder oportunidades é o que eu deixo. Legal. Eu tenho um comentário, Cláudia. Depois de ouvir toda a sua história aí, eu notei algumas coisas que realmente te diferencia de alguns outros alunos da nossa época, né? A Cláudia se formou na turma de 2005 e eu na de 2006, né, Cláudia? Formei em 2006. Eu entrei em 2005, tranquei para a França e voltei, formei em 2006. E eu me formei em 2004, então a gente conviveu mais ou menos com as mesmas pessoas ali, tá? E, gente, eu não conheço outra pessoa, pelo menos nessa época, que estudava no fundamental e assistia a aula de brincadeira em 2 cursos do profissional. Ela é a primeira pessoa que eu vi fazer isso. E, assim, essa visão de querer entender de tudo um pouquinho é o que eu percebi que tem um pouco de diferente nela, e também esse desejo, desde o início, de querer conhecer vários locais, acumular vários tipos de experiências diferentes. Eu acho que isso foi mais um degrauzinho ali dentro de todos esses soft skills aí que ela mostrou para a gente. O que você acha, Cláudia? Concordo. Eu concordo que eu tenho. Curiosidade, acho que se você tiver que falar um adjetivo para eu me caracterizar, acho que é curiosidade. Legal. Tá. Gente, eu tenho uma última pergunta, mas se ninguém tiver, eu dou. Se alguém tiver alguma pergunta, eu dou meu tempo para alguém aí fazer alguma pergunta. Alguém quer? Obrigada, Marcelo. Acho que o Marcondes quer fazer uma pergunta. Marcondes, faz a pergunta para nós aí. Acho que ele deve estar ou no mudo. Ele deve estar no mudo. Não, a gente estava apanhando da tecnologia, gente. Vocês são de Belém. Que legal. O sobrenome deles é Belém, mas eles estão no Crato, Ceará, eu acho. Deu para perceber, tia Cláudia, que você tomou muitas decisões até aqui. Aí qual foi a decisão mais difícil, assim, no que você se baseou? Qual foi sua referência, seu espelho para isso? Nossa, deixa eu ver. A decisão mais difícil. É difícil falar de uma que seja mais difícil. Acho que casar é uma delas. Eu sei que talvez seja um assunto não tão apropriado, mas acho que depois, uma hora, vocês perguntam para os seus pais, mas casar é uma das coisas que mais vai afetar a vida de vocês, porque você percebe depois que você casa que o problema do seu parceiro e da sua parceira vira seu problema também. Então, é uma coisa assim, às vezes você sabe lidar com seus problemas muito bem e tudo mais, aí você, de repente, tem uma outra pessoa na sua vida e ela tem os problemas dela, e esses problemas viram seus também. Então, é importante, assim, ter vários alinhamentos de coisas. Acho que essa foi uma grande decisão, e acho que para qualquer pessoa é uma decisão, assim, que muda totalmente o rumo da sua vida. E aí, no meu caso, pelo menos, foi essa questão de eu sabia que eu queria continuar uma carreira internacional. Eu casei em 2018, que foi logo quando eu estava indo para Oman, e meu noivo da época falou que iria comigo, e aí eu percebi, eu falei, bom, então se ele está disposto, né, a largar da carreira dele e tudo mais, para correr o risco e vir comigo, acho que é uma pessoa que vai me, digamos assim, me impulsionar e possibilitar que eu continue a crescer do jeito que eu gostaria de crescer. Então, essa foi para mim o jeito que eu usei para decidir. Acho que ter filho é outra coisa, e assim, para mim acho que foi a escolha de parar de trabalhar para ter filho, parar de trabalhar no sentido de, eu estou ainda de licença maternidade e devo ficar até o começo de 2027, quando o Albert fizer 3 anos, que isso é o que a Alemanha tem como lei, né? Mas, claro que, como qualquer lugar do mundo, a hora que você resolve sair da força de trabalho por um tempo tão longo,
claramente eu volto, eu vou ter um emprego, mas eu não vou mais ter uma carreira. Assim, pelo menos não na Siemens. Isso eu tenho bem claro, e para mim foi uma escolha realmente bem consciente de pensar, putz, tenho já 40 anos, quando eu tive ele, eu já tinha 40 anos, tive tempo de, sabe, fiz um pouco de tudo, fui consultora, fui empreendedora, trabalhei lá, fui CEO da Siemens, vi o mundo inteiro. Aí eu pensei, se eu deixar meu filhinho de 6 meses para voltar a fazer isso, que eu já conheço, entendeu? Eu já conheço esse mundo, já teve momentos assim que eu falei, nossa, que legal, sei lá, a primeira vez que eu saí na Forbes, falei, nossa, saí na Forbes, tá bom, uma semana depois, não mudou nada a minha vida. E aí, diferentemente com o filho, né? O filho, uma semana depois, tem alguma coisa nova na vida. Então, eu acho que essa escolha de falar, não, eu vou parar de... vou dar uma pausa, vou me dedicar a projetos pessoais, e vai afetar minha carreira, eu sei que vai afetar, mas eu acho que é a coisa certa, porque acho que a relação que eu estou construindo com ele é muito mais valiosa do que tudo isso. Legal, muito bom. Gente, então eu vou fazer minha última pergunta aqui. Alguém quer passar na minha frente? Então tá bom. Cláudia, você comentou com a gente aí que você, daqui um tempo, não sei quanto tempo, você vai sair da sua licença maternidade e vai fazer alguma coisa. Você pode contar para a gente o que é? Eu fiquei curioso. Não, então, eu estou trabalhando atualmente em 4 projetos. Alguns menos, alguns mais, assim. 2 deles com gente do ITA, que são, basicamente, um deles é uma empresa que faz geração de energia solar distribuída, um cara da minha turma que voltou dos Estados Unidos e começou a comprar terra e instalar placas solares, e agora está construindo as plantas para vender eletricidade por aí. Eu ajudo ele de diversas formas, sempre conectando, né? Assim, putz, você conhece alguém que possa querer comprar energia em tal lugar? Você conhece alguém que possa querer investir aqui, não sei o que lá? Então, essa é uma das coisas que eu estou fazendo. A outra coisa é um projeto com o Feijão, que foi o meu cofundador lá da startup. Ele começou uma coisa que chama Venture Builder, que é como se fosse uma fábrica de startups. E eu tô no conselho, estou ajudando ele em várias frentes, e pode ser uma coisa que vire a tempo integral depois. Além disso, eu estou trabalhando junto com um empresário brasileiro que tem uma rede de escolas que chama Lumiar, e a gente está tentando levar Lumiar para fora do Brasil. Eu estou principalmente focando no Oriente Médio, e pode ser também uma coisa que cresça, que dê certo. E aí a última coisa que eu estou fazendo é com uma pessoa que também é da Fundação Estudar, é uma empresa de simulação e modelagem de catástrofes climáticas em gêmeos digitais. E a gente está, por enquanto, focando em enchentes, mas é uma coisa também que pode ser que cresça, e se der certo, também pode ser uma opção para depois. Então eu tenho até 2027 para ver se alguma dessas 4 coisas vira uma coisa maior. Tá bom, eu sinto que para você não vai faltar, inventar mais 4 coisas antes de 2027. O pior, falando sério, é que veio tirando a história do solar, eu já estava trabalhando nesse projeto solar, inclusive foi a última coisa que eu fiz antes de ir para a maternidade, foi escrever para o último investidor potencial que eu tinha na cabeça, se ele queria investir no projeto. Mas as outras 3 vieram todas entre novembro do ano passado e fevereiro desse ano. Então é bizarro, assim, como em 3 meses, se você não estiver trabalhando, quanta coisa pode pipocar na sua frente, assim. Fala lá, Edileuza. Rapidinho aqui, assim, só agradecer, né, pelos relatos, tanto nessa área dos feitos na engenharia, na carreira internacional, mas, sobretudo, eu acho que sobre essa mensagem de ser gente, eu senti muito isso na sua fala, desse ser gente e desenvolver essas outras habilidades, né, que a gente pensa, às vezes, muito no cognitivo, e você traz essa mensagem da negociação, dessas outras habilidades, de não perder a oportunidade. Eu acho que foi muito além da engenharia, eu acho que foi uma contribuição muito grande.
Obrigada, fiquei muito feliz também de poder ter participado hoje. Sophie? Então, eu também gostaria aqui para passar para te agradecer, merci beaucoup. E eu queria passar aqui para te agradecer por estar nesse meeting aqui com a gente, por ter deixado a gente fazer todas essas perguntas, que você é uma pessoa maravilhosa, uma grande inspiração, que você representa várias mulheres que querem estar aí, que querem seguir esse caminho. Então é isso, obrigada. Obrigada pela mensagem. Então tá bom. Eu vi que o Francisco tinha levantado a mão também, Francisco? Tio, eu levantei a mão? Quando? Não, tá bom, tudo bem, não tem problema não. A Cláudia, viu? E assim, dizer que realmente é uma história inspiradora, né? Principalmente quando ela fala da maternidade, né? Que nós sabemos como é realmente, como muda a nossa vida, né? Quando... Sim. Né, muda muito, mas que é uma das maiores delícias, né, que a gente pode experimentar. E o que me chamou muita atenção, Cláudia, que eu estava até comentando com o meu marido e com o Francisco aqui, que as coisas variadas, né, que foi comentado aqui, né, diversificadas que você fez, né, que a gente acha muito interessante, que mistura muita coisa, né, a inteligência, a cultura, né, a coragem, né, de desbravar, né? Então, parabéns e obrigada pela sua contribuição, pelo seu testemunho, né? Que realmente ajuda. Obrigada a você. E desculpa as pequenas lágrimas aqui. Depois que eu virei mãe, eu choro por qualquer coisa. Então, gente, eu vou agradecer vocês e dizer que lá, acho que já são 00:30, Cláudia? Não, 11h30. 11h36. 11h30, né? Então, tá bom. Gente, agradecer a todo mundo. Cláudia, você quer fazer uma última palavrinha de agradecimento aí, de despedida? Não, acho que, bom, de qualquer jeito, fiquei super feliz pelo convite. Acho que foi a Sophie que originou a proposta, então obrigada pela oportunidade, de coração mesmo. Acho que foi, nunca falei pra gente tão jovem na vida e é super estimulante, assim. Espero que quando vocês estejam lá na frente, na trajetória de cada um de vocês, vai ser brilhante, tenho certeza. Alguma coisinha que eu falei hoje ainda possa ressoar. Então tá bom, gente. Acho que a gente pode encerrar e dar um tchauzinho aí, todo mundo. Tchau, obrigada, gente. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Então tá, tchau, gente. Eu tô saindo também, tá? Muito obrigado, Cláudia. Valeu, Alex. Tchau, tchau. Tchau.